FNAF Stingray é uma versão de Five Nights at Freddy's 2 que ficou popular há um ano. Bem, normalmente, como o pessoal não quer gastar dinheiro neste tipo de jogo, eles vão ao Aptoide ou ao Epimod. Mas o que acontece aqui é que quando esse pessoal entra no jogo, de um momento para o outro, recebe uma imagem de erro e perde os seus dados. Algumas pessoas dizem que não é bem assim e que a verdade é que tu jogas o jogo normalmente até que entra um animatronic da tua sala. Esse animatronic é o Hydra Chica, mas ela está diferente. Ela está com os olhos negros, sem nenhum resquício da sua alma, como se não houvesse ninguém lá dentro. Nesse momento ela começa a olhar para ti de uma maneira intimidadora até que o jogo simplesmente dá a tela preta e quando tu vais reiniciar o teu telemóvel ou ligar novamente, tu percebes que o teu telemóvel está completamente formatado. Mas depois de alguns meses, FNAF Stingray caiu no esquecimento, porque já não tinha mais conteúdo. Ou seja, será que é o fim deste tipo de jogo? Não, não é. Até porque quando eu estava a instalar todos os FNAFs para um vídeo que eu ia fazer, eu acabei por encontrar um FNAF 1 de vírus. Além disso, ainda encontrei o Sister Location e o FNAF 4, digamos assim, em chinês. E tudo que vem da China não é assim muito aceitável. Além desses, ainda deve haver vários jogos assim. Mas Angry Neighbor foi facilmente o que destacou-se mais. Bem, ele destacou-se, na minha opinião, muito mais do que os outros, porque fizeram muitas fangames para tentar retratar o tal vírus. Então vamos abordar este tema sobre o Angry Neighbor que roubava os dados das pessoas. E fala galera, beleza? Aqui quem tá falando é o GCC. E esse vírus do Angry Neighbor anda circulando muito pela internet. Eu vi alguns vídeos sobre isso. E esse suposto vírus, ele consegue afetar o jogo, mudar coisas. E tem algumas gameplays rodando por aí e downloads também sobre um tal vírus real e tal. E se você morrer nessa versão com esse vírus, aparentemente ele destrói o seu celular com uma tela com o vizinho vermelho, com esses olhos horríveis aí. Esses rumores surgiram do TikTok. Pelo menos não foi do Forte. Eu achei alguns links que supostamente dão o download desse APK, mas a maioria é só o próprio Angry Neighbor modificado e nem existe um vírus em si. Ou talvez tenha, daí você vai baixar achando que esse vírus do Angry Neighbor é um vírus maldito que destrói seu celular de verdade. Mas depois de um tempo acabaram descobrindo que na verdade isso são só rumores e que nada disso é verdade. E foi tudo criado por um cara chamado Just Brain Dead. Ele depois admitiu que criou uma conta falsa no Game Jolt e colocou o download do Angry Neighbor de graça, com algumas modificações. De acordo com eles, foi tudo uma brincadeira, e ele, entre aspas, tentou dar uma lição falando, tipo, pra não acreditar em tudo que vê na internet. Muita gente devia ouvir isso. Mas eu ainda acho muito legal ver que ele fez uma coisa tão simples e espalhou tão rápido assim pela internet. E eu acho legal essas coisas, mesmo que algumas sejam falsas, ainda dá um sentimento muito legal. E talvez eu ainda faça um vídeo procurando essas versões de vírus falsos e tal, porque é divertido de certa forma. Bem, mas eu acho que seria importante nós encontrarmos algumas dessas versões modificadas do Angry Neighbor. Então eu resolvi instalar uma para ver se realmente é um vírus ou se realmente tem alguma história por trás. Então eu vou-vos mostrar agora uma gameplay de eu a jogar esta versão amaldiçoada entre 1500 aspas. Bem, entrando no jogo nós temos este menu, com algumas letras arábias no título e uns olhos a nos observar pela janela. Bem, depois quando tu entras, eu resolvi olhar para trás e infelizmente eu encontrei, digamos assim, um GFT Killer com uma shotgun. Eu não percebi muito bem, quando eu avancei, simplesmente cai-me o fucking Angry Neighbor de um teto. Tipo, eu não percebi nada e até aqui eu já sabia que esta fangame ia ser algo troll. E no canto inferior, direito e esquerdo temos algo, depois eu já vou falar mais sobre isso. Mas entrando na casa, mal nós entramos já tem um vizinho atrás de nós. Ele está todo negro e está com mais algumas partes vermelhas. Eu resolvi fugir dele porque eu não queria morrer logo no início. E meu Deus do céu,
Este jogo é muito mal otimizado. É muito legado isto. É super legado o jogo. Isso é muito mau, sinceramente. Eu não consegui jogar o jogo também por causa disso. Eu irritei-me para caraças porque é muito mal otimizado o jogo. Mas pronto, eu resolvi continuar o gameplay e uma coisa que me irritou é que está a tocar a música de My Little Pony no jogo. Até eu não percebi, eu já sabia que era uma fangame troll, mas ok. E agora nós chegamos aqui e vemos simplesmente o vizinho a ver My Little Pony e até tem um boneco de chefe da Killer aqui. E vamos começar com as teorias. Talvez My Little Pony fosse uma série aqui que infectasse as pessoas e as tornassem completos doentes. E é por isso que My Little Pony está nisto. Aqui eu entrei nesta tela e foi-me dito para eu correr. Antes de eu correr, eu tentei me virar para trás, mas óbvio que este jogo é muito mal feito e tive uma dificuldade enorme. Eu vi este bicho aqui, que é a imagem do vizinho, só que todo lixado, e ainda vi o modelo do vizinho do mal. E sinceramente, meu, que modelo horrível, só ele todo preto e com os olhos vermelhos. Eu decidi correr como o jogo mandava e, bem, eu encontrei algumas luzes, caixas pelo caminho e isso. Quando eu subi, apareceu-me aquele quadrado que tu encontras naquela porta que seria o final do jogo. E depois eu cheguei aqui. Eu fiquei muito confuso, eu tentei sair pela porta, não consegui, então eu simplesmente, sei lá, olhei para o hambúrguer, mas eu fui para trás e apareceu-me isto. Пидор ебаный, в рот тебя ебён. Маму я твою ебу в рот прям, пидор ебаный. Bem, eu não percebi nada que está aqui, se algum russo que me vê, que traduza isto, e meu Deus do céu, alguém me ajude. E até por causa disso que eu digo que esta fangame é muito troll e eu estou a levá-la a sério até demais. Mas eu resolvi recomeçar a fangame. Porquê? Porque eu ainda tinha algumas coisas para saber. Primeiramente, o que acontecia se eu fosse até o hambúrguer que eu não fui? E segundo, o que acontecia se eu morrer para o vizinho? Que eu não cheguei a morrer para o vizinho durante a minha gameplay. E bem, eu descobri que quando tu morres para o vizinho não acontece nada. E quando tu encostas no hambúrguer, é o final triste, digamos assim. Aqui aparece uma imagem do vizinho e ele mata-te, eu acho. Até porque depois aparece uma imagem do teu telemóvel foi hackeado e que deu erro e postas essas. Mas obviamente quando eu voltei não havia nada. Então, sim, isto é totalmente fake, não é nada real, não infecta nada. Eu até tentei tocar no vizinho que estava dentro daquela tela, mas também voltei ao início do jogo, não tem nenhum easter egg. E pronto pessoal, se vocês querem jogar este jogo, eu não gosto dele, ele é horrível, completamente mau, mas pronto, eu não vou deixar nenhum link na descrição, ou senão o YouTube ainda me passa salamandra. Bem, e sobre aquilo que estava escrito no canto superior esquerdo da tela, eu resolvi pesquisar isso no YouTube e no Google e bem, eu encontrei isto. Parecia que foi um gajo chamado Stingray que criou esta fangame. E aparecia Stingray Channel, ou seja, ele tinha um canal de YouTube e eu acabei por encontrar o canal e bem, parece que aqui ele fez o primeiro vídeo sobre este tal vírus do Angry Neighbor e ele desenvolveu várias das fangames. Então pronto pessoal, é isso o vídeo, espero que tenham gostado, foi muito difícil editá-lo, por favor deixem o like. E agora, bem, eu vou deixar alguns créditos de quem fez a edição, de quem fez as imagens, de quem fez os desenhos e pronto, é isso.